meninos, tudo bem? Hoje no segundo episódio do Infinity Cast, uau! Porque sim, nós vivemos em um mundo de infinitas possibilidades. E a minha convidada de hoje, o currículo dela é assim, eu ficaria aqui horas, viu? Vamos lá. Essa mulher é empresária, especialista em marketing digital, com foco em posicionamento da marca, criadora da mentoria Jornada da Marca. A gente vai falar muito sobre isso, porque eu sou uma mentorada dela e minha vida fez assim, ó, uma virada de chave depois que eu passei pela mentoria, tá? Ela iniciou sua jornada em 2009 como sócia fundadora da Chemirs, Camisaria do Brasil. Gente, essa mulher, tô dizendo, ó, CO do marketing digital, mais de 20 anos na área do marketing digital e comunicação. Com vocês, a extraordinária Michele Curbani. Muito obrigada pela apresentação, que lindo, né? Então tá, antes de começarmos, que eu vou começar hoje com a pergunta que você faz para todo mundo, eu vou fazer para você. Mas eu quero dizer o seguinte, o Infinity Cast é patrocinado por uma marca incrível, que é a Infinity Vest, Grace Souza. Tem presente, Grace? Olha, a gente já começa ganhando presente, que maravilha isso! Gostei! Vamos lá, Michele. Eu trouxe um presente pra você, meu e da minha sócia, muito especial, que é a nossa marca Infinity Vest, né? Patrocinadora, como ela comentou agora. E ela pediu pra fazer esse presente pra você, porque ela te admira muito. Ai, que lindo! Né? Ela sempre falou muito de ti. E ela queria que eu trouxesse. Eu vou te dar esse presente especial. Já? Pra você guardar Já no estou coração amando. E pra você levar, pra você lembrar sempre da gente com muito carinho. Viu? Isso aí, frases personalizadas, Coisa viu? boa. Que lindo! Eu digo sim a tudo que foi e tudo que é. Gostei! Ai, que legal. Já posso abrir agora? Pode, amiga. Aqui você tá em casa. Vamos ver, Isso aqui então, não é né? um jogo de perguntas e respostas. Aqui a gente tá em um bate-papo. Ah, é a mesma estampa. Isso que lindo. aí. Irei usar, com Tem certeza. várias estampas, essa, tem essa também, que eu tô vendo agora. Muito Tem bom. várias estampas personalizadas. Acessem já, galera, o site aqui, ó. Acesse o site e garanta, viu? É de vocês. Depois eu vou querer saber a história dessa marca, Pô, tá? com certeza. Vai dar um podcast. Vai dar um podcast. Michele, Vamos lá. você mesmo faz essa pergunta e eu quero te fazer. Toda marca tem uma história. Qual a sua? Então, começou com pergunta boa, já pegou, né? É isso, é uma pergunta que eu faço porque eu acredito que atrás de grandes marcas ou de pequenas marcas, enfim, qualquer o tamanho da sua marca, você tem uma história, você tem um porquê que você começou a sua empresa. E a minha começou, né, há muito tempo atrás, há mais de 15, 20 anos atrás, com a nossa empresa familiar. Eu sou filha de empreendedores no ramo têxtil. Eles cresceram, eu cresci no meio desse mundo, e aí eu comecei a entender um pouco mais do que é vender, do que é fazer uma roupa, do que é empreender. E aquilo sempre me tocou muito. Sempre vi os meus pais assim, com muito orgulho, tive muita admiração deles. Então, eu entrei nos negócios junto com eles desde muito cedo, ajudando a ir para facção, cortar, sempre na parte produtiva, porque a gente tem que conhecer todos os processos. E depois, um tempo, a gente vai pegando, né, a parte administrativa, comercial, enfim. Até o momento em que a gente precisou fazer uma mudança na nossa empresa. Então, essa história, a história da marca, eu acredito que é isso que conecta com muitas empresas. E a minha história é essa, ela vem de um ramo têxtil, onde eu tive uma escola lá dentro de conhecimentos, grandíssima, que eu digo que a minha faculdade foi dentro da nossa empresa. Na prática, né? Na prática. E aí eu entendi que a nossa empresa também tem uma essência, assim como cada uma que nasce. Cada uma empresa tem uma essência. E muitos empresários acabam não olhando para a sua história, né? Da onde que você veio. E não traz isso para frente. Então foi daí que tudo começou. Por honra mesmo, né? Aos meus pais, porque eu vejo assim que eles têm uma trajetória lindíssima. E aí é isso que eu trago hoje para outras pessoas também, né? Que lindo, Michele. Então, você tem toda uma trajetória. Você falou uma coisa aqui que eu até anotei, que eu achei incrível, né? Qual o seu porquê?
Isso é muito lindo, porque muitas pessoas hoje, Michelle, elas vivem sem saber nem por que estão vivendo, qual é o seu porquê, o que te motiva, por que você acorda todos os dias, o que está aqui dentro do seu sangue, que faz com que você queira todos os dias ser 1% melhor. Sim. Outra coisa, conhecimento. Conhecer todos os processos. Isso. Tem uma frase que eu falo que é assim, conhecimento é poder, e poder sempre será a capacidade de agir em qualquer circunstância. E esse conhecimento de todos os processos é fundamental para o sucesso de uma empresa. Fundamental. Então, eu acho que isso me motivou mais ainda, né? Porque quando a gente vê todo o trabalho que é feito por trás de uma empresa, Sim. e meus pais me deram a oportunidade de estar lá dentro, trabalhando na parte de produção, desde aprender a passar uma roupa, cortar, a dobrar, a pegar o carro e ir para a facção, mesmo sem carteira no motorista. Naquela época eu ia novinha e fazia isso, mas era como eu me sentia pertencendo e ajudando a família e conhecendo todos os processos. Aí então eu fui me especializando, né? Fazendo especialização em processos gerenciais, processos têxteis, vestuário, até eu olhar para um marketing diferente, por um momento da nossa empresa onde a gente precisou realmente trazer um posicionamento diferenciado. Foi aí que tudo assim, a chave virou realmente. Eu percebi, aqui eu preciso entrar com algo para minha família, para minha empresa, porque senão a empresa vai ter problemas, Uau, né? acho que só aqui a gente já tem muitos pontos para conversar. Uhum. Vamos lá. Você trabalha com marketing há mais de 20 anos. Você já tem esse conhecimento. Gente, foi muito rápido. Eu até brinco, parece que eu estava numa caverna e de repente quando eu acordei o mundo estava tecnológico. É isso. E eu falei, gente, o que é isso? E esse currículo seu é incrível. Então você não teve muito esse sentimento de, meu Deus, da noite pro dia. Você viveu isso, você viveu todo esse avanço tecnológico. Sim, tudo isso. Já nasci meio que no meio da tecnologia, né? Então, desde muito novinha, já começava a acessar a internet de escada, já era muito ativa na questão tecnológica. E isso me ajudou muito, né, nessa questão. Então, eu não tinha medo de tentar o novo, não tinha medo de ir para um computador, mesmo que um 386 da vida, com internet de escada, mas eu não tinha medo de ir lá e testar e fazer a coisa acontecer. E para mim, isso nunca foi assim uma dificuldade, porque a gente foi nascendo com isso. Então, isso era um convívio nosso. E aí, com o passar do tempo, né, como você falou, às vezes a gente tem esse boom, né, de tecnologia, foi só uma novidade que foi aprimorando no mercado. Então, começou de um jeitinho, mas a tecnologia foi melhorando, né? Então, já estava muito fácil para mim acessar tudo isso, né? Então, foi um pulo muito bom. Michelle, você falou uma coisa aqui que eu não pude deixar de anotar, porque eu tô aqui para aprender. Para aprender e para transbordar. Tudo que venha fazer sentido na minha vida, eu quero transbordar com as pessoas. Ser seu intuito. Porque Infinity Cast, o mundo de infinitas possibilidades. São pessoas comuns que vivem o extraordinário. Sim. Pagaram o preço. E hoje vivem o extraordinário de Deus aqui nessa dimensão. Eu não tive medo. Eu não tive medo. E você sabe que o medo, ele aprisiona. Muitas e muitas e muitas pessoas vivem aprisionadas pelo medo. Uma vez eu li no livro que o medo é uma areia movediça que se retroalimenta. É um paralisante, ele te paralisa. Você não teve medo e você é uma mulher empoderada que não tem medo de ir pro novo. Não é verdade? É isso mesmo. A gente, quando desconhece, né, os desafios, a gente leva tudo isso numa boa. Então, é até uma coisa que eu falo assim para as minhas filhas, até eu não fico falando muito sobre, claro, a gente fala sobre as dificuldades, mas a gente não fala das coisas que precisa ter medo. Porque quando a gente apresenta o medo, a gente entra na defesa. Uau! E aí, tudo parece ser um problema, tudo é uma barreira, porque aquilo está no nosso inconsciente. Quando a gente não sabe o que não é apresentado, você vai embora. Então, eu acho que essa questão da tecnologia em si, né, que para muitos é algo que dá medo, isso e aquilo, é só uma maneira de olhar, porque aquilo é algo comum que está no meio da gente o tempo todo. Então, para mim, isso foi mais fácil de ser encarado, porque eu já vivia muito isso, né? E achei lindo o que você acabou de colocar, até me veio, os insights vêm, eu vou anotando, né? Porque aquilo que você observa sempre ganha forma. Isso. Se você for conversar com suas filhas sobre o medo, você vai acabar observando o quê? Medo. O medo. E o que é que vai acontecer? Mais situações para que você venha sentir, não é isso? Exato. Michelle,
Você não nasceu em Brusque, certo? Não, eu sou de Blumenau, nasci em Blumenau e morei lá até 2016, quando, por uma oportunidade de negócio da nossa empresa, nós mudamos para Brusque. A gente veio para cá com a empresa inteira, com a família inteira, a gente veio para cá, morar aqui e começar os novos negócios por aqui, né, na cidade de Brusque. Incrível, essa cidade que é uma cidade maravilhosa, né? Sim. Acolhedora, meu Deus, eu me sinto brusquense, assim, de corpo, alma, espírito, Sim, tá? sim, Sou baiana, sim. nasci na Bahia, mas já moro aqui há 2 décadas e eu sou completamente apaixonada por aqui. Sim. Realmente é uma terra que emana leite e mel, né? É verdade. E hoje você literalmente tem uma empresa, hoje a sua família continua tocando a empresa de camisetas, né? Sim. Fala mais sobre essa empresa pra gente, porque a gente pensa que... Conta aí os detalhes, é incrível. Eu vou contar, claro, resumidamente, mas assim, quando a gente resolveu montar uma nova marca para a empresa, foi num momento de muita dificuldade, né? Sim. A gente teve um momento onde que entrou foi em 2010, por aí, onde entrou muito produto chinês no Brasil. Sim. A gente tinha uma entrada de concorrência muito grande e nós fazíamos tecido plano, que é algo muito difícil de fazer e é algo mais caro. Calça de alfaiataria, Sim. camisa social, blusas, enfim. E naquela época eu lembro que as nossas vendas caíram, porque vinha muita concorrência no Brás, no 25, e aí a gente vendia uma calça de alfaiataria por um preço, e lá estava muito mais baixo, e aí começou a vir concorrência, representante dizendo que o cliente já ia comprar direto lá, enfim. Foi o momento da gente pensar o que fazer. Uau. Foi naquele momento que eu tinha 18 anos, eu falei assim, eu vou fazer uma faculdade de administração, de processos gerenciais, para poder entender um pouco mais como eu posso ajudar a nossa empresa e para montar um plano de negócio aqui diferenciado. Mas eu já tinha na minha cabeça que a gente tinha que fazer algo novo, que a gente tinha que reinventar, sendo que a nossa empresa, a empresa familiar, ela já tem mais de 40 anos no mercado. Então, ela tem muito tempo, né? E foi ali que a gente decidiu assim, ok, a família falou, é isso aí, a gente tem que tentar algo novo. E eu vim com um plano estratégico, que é fazer a reestruturação da marca. Foi ali que foi a minha grande escola, porque a gente segmentou o mercado. Uau. Antes a gente atendia para muitas e muitas empresas, né? A gente vendia para perfis de clientes diferenciados. Desde de cliente que é autônomo, a moda evangélica, a pessoas que compram atacado com preço baixo. A gente não tinha um público selecionado que a gente queria comunicar o que a gente queria com a nossa mensagem, sabe? Ser objetivo, no caso, né? Exatamente, é segmentar o mercado que a gente falou hoje no marketing, né? Então ali eu comecei a entender, olha, se a gente fazer só camisas, tirar fora calça, saia, vestido, não vamos mais fabricar nada disso, a gente só quer fazer camisa e a gente só quer falar para um público específico. Empreendedoras ou autônomas, advogada, arquitetas, mas que querem uma camisa prática que não precisa passar para o dia a dia. Que maravilha. E aí surgiu a ideia da Chemis Camisaria. Foi dali que veio o logo novo, a comunicação nova. Vi que deu certo, validamos isso. E aí começamos a realmente reerguer a empresa novamente, né? Então foi um processo de queda, que toda queda, como você fala, toda queda a gente tem um momento de o que eu vou fazer agora. Virada de chave, E né? foi um momento muito difícil, né? Sim. Porque é um momento onde você tem que virar realmente, fazer novas escolhas, demitir muitas pessoas e ver que não é por ali. Mas acreditar no processo, né, Michelle? Acreditar no processo como parte da jornada. Eu acho que o mais bonito de toda essa história é que a nossa família nunca faltou com a união nisso. Uau. Mesmo em dificuldade, né? Por ser uma família, uma empresa familiar e pequena, a gente sabe que todo mundo precisava daqueles valores, que a empresa sustentava todo mundo. Sim. Então, no momento que a gente também cai todo mundo. Sim. Então, foi um momento que todo mundo deu a mão, assim, pro o pai, a mãe, Uau. a minha irmã também trabalha na parte administrativa, ela é super cabeça na questão de exatas, então tudo isso ajudou muito. E aí a gente fez a marca nova, a Chemis, com público segmentado, com um branding novo, com uma comunicação direcionada. E foi assim que eu vim para Brusque, porque daí a gente buscou um sócio investidor pra gente. Sim. E esse sócio investidor olhou para nossa marca e falou assim, que coisa incrível que é isso. Quero participar dessa sociedade com vocês.
E eu acho que tudo tem um propósito também aí, né? Eu acho que tem o dedinho de Deus também. Sempre. Que nos tirou lá de Blumenau, que é uma cidade que eu amo muito, né? Mas me fez trazer aqui para Brusque, onde me abriu tantas oportunidades. Eu sou tão grata a essa cidade, a tudo que eu conquistei aqui. E aqui a gente veio por causa dele, né? Desse sócio que entrou com investimento. Infelizmente é uma sociedade que não deu certo, ele só veio mesmo para investir na empresa. É o que você aprendeu. Ele só veio para investir e trazer a gente para Brusque. Mas assim, isso. aprendemos muito com isso, deu uma virada pra gente e foi fantástico. E aí outras empresas começaram a me chamar também para poder posicionar outras empresas, né? Porque eles viram que deu certo na minha, então assim, gostaria que também fosse ajudar lá. Isso é uma coisa muito interessante que você está falando, porque assim, você viveu todos os processos na prática. Então hoje, quando você senta com a pessoa e fala, né, toda marca tem uma história, qual é a sua? Você tem toda essa bagagem para chegar para a pessoa e falar assim, peraí, eu já passei por todos os processos, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essas mentorias que hoje você dá e que transforma tantas vidas, porque eu posso falar, porque eu já passei por uma mentoria sua. Sim, foi linda! Eu digo que é um marketing meio terapêutico, né? Total! Porque quando eu chego e pergunto assim, qual que é a história da tua marca? As pessoas geralmente começam a falar coisas incríveis da marca que a gente não vê aqui no Instagram, a gente não vê no site, a gente não vê em nenhum lugar. E a gente precisa ter esse momento de conexão com o empresário para entender um pouco mais da história dele, porque, como você falou, a gente já passou por isso. A gente já sabe o que é poder falar todas essas coisas que a gente conquistou e criar conexão com o público que está nos vendo, né? Então, quando eu pergunto assim, qual que é a história da sua marca, é para sentir, é para entender qual que é o teu propósito, qual a transformação que tu queres trazer na tua vida. Porque assim como nós, pessoa física, CPF, o CNPJ também traz uma transformação. Mesmo que você está vendendo uma camiseta, ele também vai transformar a vida de alguém. Seja com a tua frase, seja com incentivo. Tudo comunica, né? Tudo. E tudo tem que transformar para um lado positivo. Isso é empreender. Ninguém faz nada de empreendimento que não ajude o outro. Então, acho que é isso. Uma empresa é feita para ajudar outras pessoas. Independente de qual segmento e qualquer coisa que seja, né? E você sabe uma coisa muito linda que eu posso falar por você? Eu te conheci em dezembro em um evento seu, né? Através do tráfego, eu cliquei, tinha um evento, falei, vou lá nesse evento. E uma coisa que me chamou muita atenção em você foi a sua humildade. Naquele dia você era estrela, o evento era seu, mas a todo momento você colocou a sua equipe à frente, você deu espaço. Eu fui tomada de uma emoção. No final teve um momento para network, do qual eu fechei muitos contratos ali, que bom. Tá? Network que eu trago para minha vida, pessoas que eu me conectei lá, que eu trago para minha vida hoje, no seu evento. E naquele momento eu falei, cara, eu preciso chamar essa mulher. Eu já estava com desejo, esse desejo já tinha tempo no meu coração de ter um podcast, de ter pessoas assim, que vivem o extraordinário, que tem tanto a transbordar na vida de outras pessoas. Eu falei, eu preciso. Bati no seu ombro. Lembra? E falei, quero com você. Sim. E foi incrível aquele evento seu. Realmente ver quanto transbordo. E no momento que eu passei com você para uma mentoria, você fez uma coisa comigo linda. Porque, profissionalmente falando, hoje eu atuo como terapeuta, né? Terapeuta comportamental, tenho várias formações no segmento de hipnose, PNL. Só que quando eu comecei a conversar com você, eu não me enxergava do jeito que você me enxergou e que no final você me fez um resumo. Quando eu cheguei em casa, que eu li aquilo, eu falei, uau! Essa é a minha marca! Falei de toda a minha trajetória, de toda a minha dor. Gente, assim, ó, você fez uma coisa em mim que até então curso nenhum. Através do seu conhecimento, das suas palavras, você acessou, você falou, cara, você é essa mulher aqui. Eu tomei muitas decisões em minha vida, e se hoje eu estou aqui, foi devido à mentoria que eu tive com você. Muito obrigada, que bom, eu fico muito feliz, então, muito gente, feliz e orgulhosa. Acessem aqui esse QR Code dessa mulher, sigam, muito porque feliz. Realmente fez muita diferença em minha vida. Que bom. É maravilhoso, né, esse trabalho. Porque a gente já consegue enxergar o que tem de potencial em cada um, né? Então, quando tu sentou para conversar comigo, eu já estava entendendo qual que eram os teus desafios, mas eu estava entendendo também o teu potencial ali. E às vezes, nós, empreendedores, nós temos muito potencial e a gente não consegue lapidar isso de uma forma... Como que eu comunico isso? Como que eu falo isso na rede social, na internet?
qualquer lugar que seja, porque eu preciso também transbordar na vida de outras pessoas. Mas como que eu comunico isso? E aí é que eu entro, né? Eu entro ali para ajudar. Eu te escuto, eu te oriento, eu entendo qual que é a tua causa, qual que é a luta do teu negócio e qual que é o teu legado. Porque com essas 3, né, perguntinhas assim, é o que eu foco muito na mentoria, né? Causa, luta, legado, porque eu entendo que com isso eu tenho o discurso da marca. O discurso da marca é a transformação. Então, é o que você faz, né? O que você vai mostrar para as pessoas e como você vai transformar isso na vida das pessoas. E aí a gente comunica isso no dia a dia. Né? Que lindo! E eu que agradeço também por você ter ido lá e ter dado a oportunidade também de eu estar aqui compartilhando essa experiência, Nossa, né? amiga, foi maravilhoso. Eu conheci pessoas que eu trouxe pra minha vida. E até eu tava comentando num primeiro episódio aqui que nada vence o ambiente. Nós precisamos estar em ambientes certos, com pessoas certas, né? Pessoas que têm a mesma mentalidade, que estão indo pro lugar. Muitas vezes você tá no lugar que eu quero chegar. Vou estar aqui por perto para aprender, entendeu? Tem um ditado que eu ouvi, eu nunca esqueci, assim, ó. Ninguém é tão sábio que não tenha nada a aprender, assim como ninguém é tão humilde que não tenha nada a ensinar. Somos seres complementares, existe uma troca. E você é essa mulher que levanta essa bandeira de sou empoderada, estou aqui, eu vou te ajudar. Não importa, você se olha e você acha que você não tem valor, vem aqui, eu vou mostrar o seu valor, porque toda marca tem uma história e você tem a sua. Uau! É isso aí! É isso, é sobre isso. É sobre isso. Aprendemos uma com a outra, é bem isso aí mesmo. Michele, me fala uma coisa. Você estava, então, na empresa da sua família. Isso. E aí você passou por todo esse processo e muitas pessoas começaram a te procurar para saber como foi que você conseguiu, né, sair daquela situação e se posicionar novamente no mercado. Isso. E daí surgiu a nova empresa, que é a sua empresa que hoje. É a minha empresa, que se chama CHZ Consultoria, né? Que é a abreviação de Chemis, né? Eu tirei o C, o H e o Z do Chemis e coloquei CHZ. Por quê? Porque é a minha escola. Então eu tinha que tirar o fruto dali, né? A minha escola Forma de honrar, né? De honrar. Foi onde que eu aprendi. E aí hoje eu tenho ela como um apoio para assessoria para empresários. Então a gente acaba entrando nas empresas aí, podendo ajudar eles também a transbordar a história, comunicar a história deles e entender um pouco mais de cada processo. E aí veio essa questão de fazer esses eventos e a mentoria, né? Jornada da Marca, que é uma jornada mesmo. Uau. A Jornada da Marca. E aí é o projeto que a gente está agora fazendo, a mentoria para pessoas que querem se posicionar, né? Michele, já tem data aí o seu evento? Então, já tem, dia 17 de junho. Agora, dia no próximo 17 mês? de junho, a gente vai fazer um café. Não é ainda o evento oficial, né, da marca, mas a gente gosta de fazer um esquenta, que é um café. Eu estarei lá. É um café de network, é um evento um pouco menor do que o evento oficial, que é o Empreendedores em Destaque. Sim. Mas a gente já começa a esquentar ali, fazer um cafezinho. É uma coisa mais informal, onde você conversa com mais empresários. E sempre tem uma palestra, né, de inovação. Algum convidado que queira também dar uma palavra, eu sempre deixo aberto para isso. Mas eu acredito muito que o networking, ele faz, né, toda a ambiência nossa, né? Tudo. Quando eu cheguei em Brusque, até uma coisa que eu gostaria de falar que eu entrei na ACIB, que é a Associação dos Empresários aqui de Brusque. Sim. E foi ali que eu consegui também ter muito network. Foi ali que me abriu muito, né, o network. E aí que aconteceu isso, a gente tá fazendo mais conexões. Lá eu conheci muitas mulheres empresárias, que é do Núcleo das Mulheres, e hoje eu faço os eventos com o mesmo objetivo, trazer o network. Uau, ou seja, aquilo... Tranquilo, é assim mesmo. Aquilo que tanto faz sentido pra você e você viu que fez total diferença na sua vida, você criou algo que você falou, peraí, eu não posso ficar só com isso pra mim. Isso é o verdadeiro transbordar. Exato. Fez tanto sentido que você falou, não pode só ficar pra mim. Vem cá, eu vou aqui, ó. Vou fazer aqui a minha versão, a versão Michele Curbani. Exato. E eu acho incrível, sabe que eu até escrevi aqui, eu vejo muito isso em você. Isso de você reúne pessoas e você o tempo todo quer interação entre as pessoas. Sim. Gente, isso é muito maravilhoso. Todo mundo pode brilhar. Todo mundo pode brilhar. É lindo! Eu acho que as pessoas estão muito competitivas e se comparando muito. Isso é um problema, assim, né, que eu vejo hoje no mercado. A comparação. Se eu tô aqui, ou se eu tô com
em algum lugar, ou se eu conseguir fazer um evento, e aí tem um outro que se compara, poxa, por que eu também não estou fazendo? E não é por aí, né? A pessoa tem que olhar para trás e falar assim, o que eu estou fazendo de transbordo na vida da outra pessoa para que eu possa estar lá também fazendo alguma coisa nesse sentido. Porque senão não tem por que se comparar, né? E a gente é único. Quando eu falo ali que cada marca tem cada história, né? Cada marca tem uma história, é porque você tem a tua autenticidade, você tem a sua história e você é único. Então não tem o que se preocupar, não temos o que se comparar, né? E você vai mais leve com isso. Uau, eu tava... É exatamente isso. Ó, é difícil alguém me deixar sem palavras, tá? Porque a pessoa aqui gosta de falar. Mas assim, ó, o que você falou, eu concordo e assino embaixo. Literalmente, Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Sim. Todos nós somos imagem e semelhança do Altíssimo. E a cada um de nós, ele deu um dom. Não existe competição. Seja criativa. O mercado tá aí para todo mundo. Exato. O que você precisa fazer para se diferenciar? Não tá fora de você, tá dentro. A mudança vem de dentro. E foi isso que você fez comigo. Eu passei pela sua mentoria, que você fez todo aquele resumo que você entregou em minha mão, que eu li, eu falei, peraí, cara, desculpa aqui a palavra, mas não, eu sou foda. É isso. Cara, eu sou foda, olha tudo que eu passei. Contei pra você dos meus altos, dos meus baixos, do subsolo dos baixos, mas eu me reergui, eu tô aqui, sabe? Eu saí de lá com uma mentalidade totalmente diferente. E eu falei, 2025 é nova história. É isso aí. São novas pessoas, são novas conexões, são ambientes diferentes. É aonde eu quero chegar e eu agradeço, eu devo isso muito a você. Imagina. Foi através ali, realmente, sabe, de eu ter tido essa atitude de ter procurado ajuda, porque sim, nós precisamos de mentores. Isso é muito importante a gente frisar, porque mentor é aquele que já passou pela dor que talvez você esteja passando. Exatamente. E que vai te levar, vai encurtar o seu caminho para onde você quer ir. Exatamente. Mentor geralmente é aquele que já passou por esse processo, né? Então ele tem para compartilhar isso. E é isso, as pessoas às vezes precisam de um olhar de fora. Precisa de um olhar de fora. A gente não pode ficar sozinho, né? Nesse mundo. A gente tem muito potencial para ficar sozinho. Então, quando tem alguém que olha isso de fora e fala assim, olha, tem alguma coisa aqui especial, é por esse caminho aqui que tu podes ir. É isso, mentorar isso, né? Tá junto contigo assim, ó, vamos lá, olha, esse caminho aqui é legal. Faça isso, vê se vai dar certo. E é o teste, né? Vai indo. E eu sei que também a Ariana, ela não perde tempo, né? Mal a gente fez a mentoria, ela já saiu a milhão de lá, com vários projetos. E é isso também que é o bacana. Não é só te dizer assim, olha... Porque eu já tive várias mentoradas que eu falo assim, olha, tu tens um potencial de explodir. Mas ela não faz isso. Ela não vai pra frente. E aí, o que acontece? Fica sem ação. Não adianta entrar na mentoria e não botar a ação. Hoje, eu falo que nós temos um mapa de implementação dessa mentoria, né? Que daí a gente traz as memórias, aplica isso, né? E no final tem a ação, que é criar um plano realmente de como eu vou botar isso no ar. Seja com produto digital, seja com podcast como esse, seja com como for. Mas não fique parado, você tem muita coisa para fazer, o mundo te espera, né? É justamente isso, é o movimento, é o fazer a sua parte. Sabe? O movimento, é isso mesmo. A gente fala muito de criação de movimento. Meu Deus, eu esqueci o nome dele, da lâmpada elétrica, o Thomas Edison? Thomas Edison, ele foi o inventor da lâmpada elétrica. Sabe quantas mil vezes ele tentou? Pois é. Cada vez que dava errado, ele não falava, eu fracassei. Eu descobri uma forma de não fazer isso. E é lindo como as coisas começam a se encaixar quando a gente muda a nossa mentalidade, né? Tudo é mental. E eu sei que você é uma pessoa que não para de buscar conhecimento. Eu te acompanho, eu vejo, sempre você tá viajando, você tá procurando conhecimento, tá fazendo cursos para agregar mais no seu currículo. E você hoje tá muito voltada também à parte do desenvolvimento pessoal, não é verdade? Exatamente. É porque tudo isso liga, né? Uma coisa com a outra, Conexão, né? A gente conecta, né? Eu preciso entender qual que é o teu posicionamento hoje e vem essa coisa da questão terapêutica. Eu não sou terapeuta, eu falo isso brincando. Até eu falo assim, a gente vai até um ponto, claro que tem que desenrolar de outras coisas que pessoas são travadas, e aí eu falo, você tem que procurar algum profissional, mas na maioria das vezes a gente entende que é uma coisa assim que tá ali e é fácil de resolver.
Sim. É só clarear o caminho da pessoa. Ela precisa de um direcionamento, ela precisa de um plano estratégico para colocar isso em ação. E aí é onde a gente consegue enxergar todo esse caminho dela, né? Enxergar que você realmente é uma pessoa que vai transbordar lá na vida da pessoa, mas como? Né? E a gente tem muito essa questão do feminino e do masculino. Eu falo isso um pouco porque eu tenho tanto mentorado quanto homens e quanto mulheres. Hoje a mentoria não tem essa questão de homem ou mulher, Sim. né? Mas são energias diferentes. Total. Né? A gente chama isso de... O homem tem a energia mais força e a mulher ela é mais ágil. Ela tem algumas diferenças, mas assim, todos eles, homem ou mulher, tanto faz, tem todo o potencial para transbordar, e tem muito empreendedor aí com muito conhecimento escondido. E foi um dos pontos que eu olhei assim, cara, vocês estão deixando um mercado aberto para pessoas que não têm experiência no mercado transbordarem, se posicionarem. Aí você olha assim, com todo respeito a várias pessoas que se posicionam, isso é importante né? falar. Mas eu, como também parte desse empresário que também tem uma experiência ali atrás, e quando eu vejo um outro empresário amigo que fala assim, nossa, você tem 20 anos de casa, você tem tudo isso aqui de experiência, o que você está fazendo aí atrás ainda? Eu digo aí atrás é quando está no offline. Sim. Por quê? Porque o online e offline, aliás, é uma coisa só hoje, né? Mas ele não está ainda posicionado, transbordando isso para outras pessoas, sabe? Eu fico pensando, por quê, né? E aí, muitos empresários me olham e falam assim, olha, Michele, eu vi um mentor aí que não tem experiência e eu tô puto da vida porque eu não tô me posicionando. E ele tá conquistando o mercado que podia ser meu. E aí, como a gente pode fazer? Eu falei, como a gente pode fazer? Vamos acender essa luz aí, né? Vamos brilhar o caminho. Michele, você falou uma coisa muito importante. Hoje a internet ela é maravilhosa, ela nos conecta. Eu tô aqui com você hoje em Brusque, gravando esse podcast. O Brasil, o mundo, né? Vai assistir. Mas tem muito gato sendo vendido por lebre. É muita gente que não passou pelo processo e que quer te dar aula. Como que você vai me ensinar a sair do buraco que eu me meti se você não passou por isso? Não passou por isso. Aí é no achismo, né? E vai nisso, ou vai no livro, vai na experiência de alguém que já fez, vai instruindo por algo que já viu, mas é bem mais difícil de passar a realidade do que está acontecendo, sendo quando uma pessoa que já passou por isso e sabe das dores, né? Então, quando você já sabe dessa dor, você adianta para o empresário ou para outra pessoa que você vai ajudar uns 5 anos da vida dele, né? Com certeza. Só que tem muita gente que tem muita experiência e não tá trazendo isso adiante, né? É então, o silêncio dos bons, né? Silêncio dos bons. Tem uma frase que diz assim, Michele, o que hoje está matando a humanidade não é o barulho dos loucos, mas sim o silêncio dos bons. E é verdade. Então, esse meu movimento que eu faço do Empreendedores em Destaque é isso, é chamar esse público, esses empresários que estão aí, para que, quem sabe, acenda aí uma chama dentro deles, para que eles possam também estar movimentando o mercado, também está trazendo conhecimento para outras pessoas, né? Divulgando também o que eles tiveram já durante esse ano todo de experiência para poder repassar a outras pessoas, sabe? E é isso. E hoje, infelizmente, o mercado tem pessoas boas, tem pessoas ruins, tem de tudo quanto é jeito. Eu fico com pena de algumas pessoas, inclusive até que caem na armadilha de alguns gurus do marketing. Isso é uma tristeza, né? Porque vem muitas pessoas para mim e falam assim, nossa, eu paguei uma mentoria de 15 mil reais, 20 mil reais e não recebi nada de bom. Eu assim, pois é, que a gente tem que analisar o profissional. Quando você compra um mentor, pelo menos olha qual é a empresa que ele teve, o que ele fez, dá uma olhadinha no currículo. Verdade. Não adianta a gente comprar só porque o cara tá patrocinado com batom vermelho ou com um blazer bonito lá. Para de olhar a aparência e olha Exato. a essência. Não, e até mesmo o que ele fez, né? Então, sim, quais os resultados se você quer uma ajuda no teu desafio, vamos ver o que também essa pessoa teve de resultados, né? Então, sim. É isso que é o principal. Mas, enfim, o mercado está aí aberto para todos e a gente tem que ter um olho clínico para isso, né? Para entender quem são os gurus e quem não são, quem são os empreendedores. E é um caminho, né? Ô, Michele, você já tem o seu curso digital, algo que você ensina, assim, porque assim, é muito lindo
né, fazer uma mentoria com você. Mas, vamos supor, hoje tem uma pessoa que tá morando lá no Nordeste, né? Tem algum curso, você já tem um material para ajudar a pegar na mão dessa pessoa? Já estamos montando esse Isso, material, adoro. porque pessoas realmente de outros lugares já me chamaram, falando que Sim. queriam conteúdo. E aí a gente está gravando tudo isso. Esse é o mapa da jornada da marca, onde ele vai acessar todos os processos, enfim, tá tudo gravadinho lá. E aí, se ela precisar de um apoio meu, presencial ou online, ela vai ter também alguma exclusividade com isso. Mas é importante a gente ter o básico, né? Lógico. Tá gravado lá no curso. A gente tá montando isso, em breve vai estar disponível. Isso é maravilhoso, porque eu tenho certeza que se você promete 10, você vai entregar no mínimo 50. Bem mais, né? Eu tenho certeza. É normal, né? Eu tenho certeza. E, gente, pelo A gente favor, faz quem tá isso. aqui assistindo, vamos a esse evento dia 17? Dia 17, é o nosso café 17 e posicionamento. do 6, que horário? Às 19 horas. Horário bom, hein? Até às Horário bom. 22h30, a gente fica lá num bate-papo no rooftop lá do Majestic, um lugar Meu Deus, lindíssimo. maravilhoso. E a gente Me fica senti lá. tão rica, amiga, naquela Sim. taça maravilhosa. É lindo, o lugar é lindo. É pra gente já começar a dar aquela vontade de se posicionar mesmo, Sim, né? com Porque certeza. o mundo espera muitas coisas da gente. A gente tem que estar já ali, no topo. E nada vence o ambiente. É. Ambientes, pessoas, conexões, transbordo, resultado. Exatamente. Você falou muito sobre ação. Eu tenho um lema que eu acho que você... Acho não, tenho certeza que você vai concordar com isso. Todos nós precisamos de quê na vida? Ter um propósito, uma direção. Saber para onde estamos indo. Isso vai nos gerar pensamentos. Os nossos pensamentos geram sentimentos. Os sentimentos faz com que a gente vá para ação, botar em prática aquilo para a gente obter o resultado. Existe como dar certo se pular alguma dessas áreas, Michele? Não tem como, né? A gente tem que ir passo a passo. A gente tem que ir com todo o planinho, planejar, e até incluiria ali um plano de teste da sua empresa, né? Um que chama MVP, que a gente chama que é aquele teste mesmo. Eu vou criar algo novo, mas vamos criar um teste primeiro, botar e aí ir para ação. Se ajustar. Se ajustar e ver se deu certo. Isso que é importante, tentar. Tem gente que nem tenta. Eu vejo que as pessoas falam assim, mas isso aqui é muito difícil. Ou o online é muito difícil. O pessoal vem para mim, vem muito autônomos para mim, né? Psicólogo, advogadas, dentistas. E eles vêm muito com essa coisa do presencial. Eu quero fazer alguma coisa aqui em Brusque, eu quero fazer isso. Eu falei, gente, vamos sair só dessa bolha de Brusque. Sim! O mundo é grande. Tem muitas pessoas esperando por você, mas eles dizem, não, mas isso daí é uma coisa... As pessoas ainda têm a consciência de que isso é uma coisa absurdamente difícil de alcançar fora do Brasil. Esse é um paradigma até que eu tenho que quebrar com as pessoas, dizendo assim, a mesma energia que tu gasta fazendo um evento presencial, por exemplo, esse como o nosso, é a mesma energia que eu vou gastar para fazer uma sala online, onde eu vou trazer lá 200 a 300 pessoas num Zoom. Sim. Então, assim, não tem diferença. A gente vai precisar de tempo para fazer tudo isso, até às vezes mais complicado no físico, né? Porque eu vou precisar de decoração, música, som. Nossa, E local. no digital, não. No digital, eu só vou preparar o meu material. Uma boa câmera, um bom microfone e um anúncio. Mas sabe o que eu acho? Eu passei por isso muito tempo. É assim, você tem muitas ideias, mas no meu caso em particular, vivia naquela matrix do braçal, o mundo ficou tecnológico, eu não acompanhei, de repente acordei e me sentia uma extraterrestre em um mundo tecnológico. Gente, eu não sabia a diferença de um iPhone para um Samsung. Eu não sabia! Uma vez uma prima minha veio passar férias aqui, incrível, doutora Yasmin, ela é uma mulher maravilhosa. E ela falou assim pra mim, você precisa de um iPhone. Eu falei, uai, mas o que é iPhone? Você acredita? Aí meu esposo me deu de presente, eu falei, gente, mas enfim, eu fiquei muito tempo nisso, até eu entender uma coisa, tá? Eu tenho dificuldade disso, eu vou reconhecer que eu tenho. O que é que eu preciso? Eu preciso me aproximar, eu preciso me conectar com alguém que domine o que eu não domino. Boa. Se esse podcast hoje está acontecendo, foi porque eu tive esse posicionamento. A Grace, chega aqui, amiga, que é a minha amiga, minha sócia. Conheci um evento, tá? E um curso, ou seja, eu tava na minha zona de conforto esperando, não. Inclusive, Grace, aqui ao vivo, no próximo evento, topa vir aqui, você é minha convidada? Vamos. Pronto, aqui, ó. E ela, eu tinha projetos parados há mais de 6 meses. Me conectei com ela. Um curso de marketing. Num curso de marketing. Viu só? E eu pensei, gratidão, amiga, próxima você tá aqui, viu? Vai vir aqui, sentar aqui, ó. E eu pensei, eu falei, cara, peraí, ela domina o que eu preciso? Exato. Eu sei a parte que ela não domina. Exato. Por que eu vou
vou perder tanto tempo. Ariana, você poderia aprender? Poderia. Nada é impossível pra quem tem fé. E a fé sem obras é morta. Claro. Mas a gente vai gastar energia numa coisa. Eu falei, cara, vamos juntar. Às vezes ela me liga, a gente vai pra reunião e ela quer me ensinar, Michelle, toda parte do processo. Eu falo assim, eu quero aprender o básico. O básico. Detalhes ficam com você. Mas isso é o certo. Eu vejo que os empresários, eles querem... Em primeiro lugar, fantástico, né? Você precisa de ferramentas e ela é a tua ferramenta para você colocar isso. Ela vai te trazer ferramentas porque ela tem conhecimento. Então, o empresário não pode estar sozinho nisso. Ele precisa de pessoas que conheçam. E uma coisa que precisa ser dita também, né? A venda, tanto online quanto no físico, é tudo a mesma coisa. No momento que antes você precisava de um telefone, de um atendente para fazer televendas, hoje você precisa da Grace para poder fazer os anúncios. Então, assim, a gente precisa de ferramentas. Só mudou algumas ferramentas, mas o processo é o mesmo. O boca a boca também existe. A gente ainda tem a questão da conexão humana. A gente consegue tudo isso no digital, mas é uma coisa que precisa ser quebrada ainda, que as pessoas ainda não entendem que o online é diferente do físico, embora que a gente já está em 2025, mas é um canal a mais só. Meu Deus, eu lembro do primeiro atendimento, né, terapeuticamente que eu fui fazer online. Meu Deus do céu, eu achava aquilo um bicho de 7 cabeças, tu acredita? E aí depois, eu nunca vou esquecer, a pessoa falou assim pra mim, nossa cara, isso aqui valeu 1 ano de terapia que eu fazia. E aí virou a chave. Eu falei, nossa, então eu pude ajudar uma pessoa de outro estado, tá? E eu não podia ajudar antes porque eu tava presa no medo. Eu falava, mas como é que eu vou fazer uma sessão? Como é que eu vou trabalhar com hipnose online? Ó, que loucura. E depois, quando você mergulha, você fala, gente, o desconhecido, ele é desconhecido até passar a ser conhecido. Você tem que começar. É verdade. Comece como você tá. Haja e corrija-se no caminho. Exatamente. É durante o processo que você vai aperfeiçoando, você vai mudando os ambientes, as pessoas certas vão se conectando e você vive o extraordinário. Eu acho isso muito bacana. Aliás, eu acho que todos os empresários eles têm que ter o conhecimento realmente do que é o marketing, saber o que é um anúncio, saber como é que é o posicionamento, entender de tudo isso. Agora, ele não precisa se aprofundar, ele não precisa ser o técnico gestor de anúncio, mas ele sabe como fazer, porque senão, o que ele tem de melhor para fazer, isso eu já atendi vários clientes assim, eu vejo clientes que são tipo, dentista fazendo curso de tráfego, né, para fazer anúncios e tudo mais. Daí ela fez para conhecer, e isso eu acho bacana. Só que daí ela tava numa pira tão doida, que ela tava só no curso que ela se esqueceu do potencial dela, como dentista, que era trazer solução para o cliente. Ela se esqueceu da estratégia, ela ficou lá pirada naquilo, e disse assim, olha, tira isso, deixa isso aqui para um profissional, legal que tu entende, que tu vai bater o olho ali, vai ver que tá mais ou menos dentro do negócio, mas assim, vai pro teu, porque o teu negócio é fazer acontecer. E aí que tá uma questão. Empreendedores têm que ser isso, líderes e fazer o negócio. Tem que estar na estratégia, né? Tem que estar na estratégia. Não dá para ser processual. E eu falo isso por experiência própria, né? Porque eu também sofro com essa questão do operacional, né? Muito tempo no operacional. A gente tem que mudar essa ideia, né? Essa dinâmica. Vai me dizer que o tempo já deu. Eu não sei. A gente vai fazer parte 2 uma hora dessa. É sério, eu vou dizer pra vocês, ó. Eu não sei se o problema tá comigo ou se vocês. Que bom. São tão extraordinárias que voa. Feliz, eu queria que ficar, bom. mas, Michelle, mas rápido, peraí, só um pouco, aguenta aí, viu? Vem cá, além de empresária, de fazer tudo que você faz, você é esposa e você é mãe? Mãe de 2. Duas? Mãe de 2. E uma quase bebê? Uma quase bebê, mãe de 2. Uma de 3 anos, a Júlia, e uma de 9 anos, a Louise. 2 meninas lindas, antenadíssimas, já estão aí no caminho também. A né, melhor junto. amiga é a irmã? Isso. Nisso a gente é muito parecida, Isso, tá? minha melhor amiga é irmã. Nisso somos muito parecidas. Eu até brinco, às vezes eu falo muito e as pessoas, Ariana. Eu digo, querida, a Ariana, ela não existe sem a irmã dela Sim. atrás, que ela tá ali, ela não é do Que digital. legal. Essa é a minha irmã que eu falo tanto Que pra você. legal. Vem aqui, dá um oi, rapidinho, venha. Ela não gosta, mas assim, eu até brinco, eu digo, não existo sem ela, uma pessoa que sempre acreditou em mim, que lindo todos isso. os momentos Legal. da minha vida, momentos que Que eu lindo. cheguei no fundo do poço, eu falava, não tem mais jeito. E ela falava, Maravilhosas. levanta daí, você pode. É isso. Eu falava, cara, eu vou sair daqui como? Ela Tá. disse, não sei o como, mas eu tô com você, eu acredito em você e você pode. Que lindo. E hoje, juntas, nós estamos vivendo o extraordinário. Que lindo. E quando você fala da sua irmã, você já me falou, obrigada, amiga.
Te amo. Você já me falou várias vezes, os seus olhos brilham. Sim, sim, sim. Eu vejo de vez em quando story de vocês juntas. É, porque eu devo muito a ela, né? Que Apesar lindo, dela ser né? mais nova, mas a gente se complementa, né? Uau, eu entendo. Eu que sou mais voadora, né? Eu vou e aí parecidas. ela puxa a minha pipa de volta, assim, mas ela tem a razão. Mas eu acho que, assim, é irmandade mesmo, né? Ai. É aquela coisa de família que a gente tem e mantém, né? Ainda Já bem, vai né? ficar o convite pra parte 2? Vamos fazer a parte 2? Tem que ter muitos likes aqui nesse YouTube. Tá muito rápido, dê um jeito. Mas eu quero fazer o convite, aproveitar aqui e fazer o convite. Faça o convite. O seu, então, pro nosso café no dia 17. Já estarei Vou lá. querer uma palavra. Eu e toda a minha equipe. Já vou te convidar para você dar uma palavra Com certeza, também para as com pessoas que certeza, estarão lá. com certeza. E quero Será uma convidar honra. todos também que estão assistindo, Gente, é sério. né? Já Aqui, botar ó, o link vai aí. no QR Code dessa mulher. Gente, conhecimento é poder. Se você não tem o resultado que você quer, é porque tem algo que você ainda não sabe. Não adianta bater cabeça sozinho. Somos complementares. Pessoas precisam de pessoas. Michele, Vamos lá. vamos lá. Para encerrar, vou te fazer uma pergunta de milhões. Bora. Você está vivendo experiência humana. Vamos dizer, metáfora, tá, gente? Último dia que você está aqui nessa dimensão. E você tem o direito, Deus te dá esse direito. Você pode deixar uma mensagem aonde 8 bilhões de pessoas escutarão sua mensagem. Qual seria a sua última mensagem para a humanidade? Não tenha medo de fazer o que você sonha fazer. Vai atrás dos seus sonhos e faça aquilo que você tem que fazer, porque é o teu transbordo. As pessoas precisam de você. Isso aí. Isso aí. Gratidão, Obrigada Michele, também. linda! Obrigada pela oportunidade. Até o próximo.